Bom, a gente tem, né, hoje conosco a Marina Meira de Oliveira. Marina é doutoranda em Educação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio, mestre em Educação por lá também, em 2017. Minha colega do GESC, né, do Grupo de Pesquisa Gestão e Qualidade da Educação. Ela é bacharel em Letras, Português e Inglês, pela UFRJ, e licenciada plena em Letras, Português e Inglês também, pela UFRJ. Fez ainda, né, um semestre acadêmico no King's College, na London University, na Inglaterra, e atualmente, né, ela está desenvolvendo essa pesquisa e seu interesse é na área da Sociologia, Política da Educação, Gestão Educacional Escolar e Ensino de Línguas. Além de participar do GESC, a Marina é também, né, professora de língua inglesa no Colégio Pedro II. Nossa segunda convidada de hoje é a professora Deise Lúcia Sequeira, que é mestranda em Políticas Públicas, História e Cultura em Educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, né? Tenho a sorte de ser sua orientadora no momento. Ela é pós-graduada em Supervisão Escolar, né, pela UFRJ, pedagoga pela PUC do Rio, graduada em Direito pela UNESA, já atuou profissionalmente na educação básica por mais de 20 anos, como professora de ensino fundamental 1, 2 e ensino médio na área de História. Tem uma grande trajetória aí, né, na formação continuada e na iniciação da docência no PIBID e na pesquisa no LAED, no Grupo LAED da PUC Rio, né, que estuda avaliação educacional. E ela é associada da ANPED, da ANPAI, tem desenvolvido trabalhos e pesquisas no campo, né, da implementação de políticas públicas e apresentado trabalhos também nessa área. Bom, as nossas duas convidadas hoje estão aqui conosco para conversar sobre esse tema, pois as duas pesquisas, né, tanto a pesquisa de mestrado da Marina, quanto a pesquisa de doutorado da Marina e a pesquisa de mestrado da Deise, né, vão discutir a implementação da BNCC, né, que foi a nossa política curricular, a Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada em 2017, instituída em 2018, e hoje, né, está em, vamos dizer, né, em fase de implementação na prática, né, nas escolas brasileiras. Então, desde o ponto de vista, né, dessa implementação, nós convidamos Marina e Deise para estar aqui conosco hoje, para a gente conversar mais do que sobre a base, né, Marina e Deise, sobre os processos que envolvem a implementação de uma política curricular no universo das escolas públicas do Brasil, né? Então, a gente vai conversar também sobre metodologia de pesquisa no campo da implementação. Eu acho que isso, para nós da REIP, né, é um grande presente, é algo que a gente quer fazer, né, sempre, e vamos aproveitar bastante aí essa conversa. Nossa organização, né, como sempre, a gente vai ter aí um tempo para a Marina, depois um tempo para a Deise, né, nós já combinamos, até porque tem conversas muito parecidas, enfim, que se complementam, vocês vão ver nas falas. E a gente, então, vai ter 25 a 30 minutos para cada uma, e depois um tempo aí para a gente poder conversar, apresentar nossas perguntas, comentários, e fazer nossas trocas, tá bom? A gente, como, né, já é de praxe aqui no REIP Convida, a gente vai utilizar o chat para poder registrar as nossas perguntas, vocês vão receber aí algumas orientações no processo das nossas queridas Lu e Carla, tá bom? Então, Marina, passo para você a palavra, mais uma vez, obrigadíssima pela parceria, seja bem-vinda. Você já é de casa. Muito obrigada, Ana. Eu vou começar aqui a apresentar para conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu ver assim. Um minutinho. Tá todo mundo vendo? Tá direitinho? Sim? Beleza. Então, pessoal, boa tarde, né? Como a Ana falou, meu nome é Marina, sou doutoranda em Educação na PUC, professora do Colégio Pedro II, e também, como ela introduziu, a gente vai apresentar um pouquinho pesquisas em andamento sobre um objeto, né? Sobre um processo que também está em andamento. Então, na verdade,
mais do que trazer conclusões, né, resultados sólidos, a gente, pelo menos o meu intuito é buscar compartilhar um pouquinho com vocês qual foi o caminho que eu percorri, principalmente usando esse referencial, né, inicialmente originado na ciência política, na administração pública, mas que hoje avança por diversas áreas, né, do campo de implementação de políticas públicas, como eu me apropriei desse referencial para poder construir o meu objeto de pesquisa, as minhas perguntas, né, então compartilhar isso com vocês na expectativa de que outras pessoas que estejam começando agora, né, esse percurso de estudo de políticas educacionais com o uso desse referencial possam também se beneficiar e, naturalmente, também está aqui super aberta para todas as contribuições, críticas e comentários mesmo que vocês possam oferecer, que são mais do que bem-vindos. Então, o título da minha pesquisa, né, o meu projeto de pesquisa é a implementação da Base Nacional Comum Curricular nas redes públicas do Rio de Janeiro e a redução de desigualdades, o caso da língua inglesa. E eu costumo começar, né, sempre introduzindo esse tema, a partir desse reconhecimento de que nas últimas décadas, né, as discussões sobre a BNCC, elas têm sido foco de inúmeras controvérsias, né, seja no campo educacional especificamente, como na sociedade como um todo, e que grande parte dessas controvérsias, da complexidade desse debate, também gira em torno das diferentes disputas que se tem sobre o que significa esse termo qualidade em educação. Afinal, em última instância, né, a gente está buscando, pelo menos em tese, mecanismos e políticas que contribuam para efetivar uma educação de qualidade. Então, acho que é muito difícil a gente pensar em BNCC, em política curricular, sem fazer esse debate sobre o que é qualidade em educação. Então, naturalmente, é um debate muito profundo, né, não dá para a gente estender muito aqui, mas eu sempre gosto de recuperar, né, essa divisão tripartida, né, de Oliveira e Araújo, lá de 2015, que observam 3 momentos ou 3 dimensões diferentes desse termo qualidade. Então, a primeira dimensão centrada no acesso, que foi objeto de luta, né, de disputa por muitos anos no Brasil, um país que historicamente a educação, né, o acesso à escola foi limitado a pouquíssimos setores da sociedade, e que aí depois que a gente consegue essa quase universalização do acesso à educação, a gente começa a observar no interior da escola, né, mecanismos de reprodução de desigualdades, ou seja, aqueles setores que antes estavam fora da escola, lutando pelo seu acesso, começam a protagonizar o chamado fracasso escolar, né? Então a repetência e a baixa aprendizagem. E daí, então, surgem essas 2 outras dimensões do que é ser uma educação de qualidade. Uma educação que inclui, que dá acesso, que oferta, mas que também garante a permanência, né, a progressão no sistema e o aprendizado efetivo, né? Então, o desfrutar dessa experiência em termos de aprendizagem. E aí o desafio que se coloca, né, há bastante tempo na educação no Brasil, é que esse direito à educação, então, tenha como pressuposto esse ensino básico de qualidade para todos, que não reproduza mecanismos de diferenciação e exclusão social. E as discussões e disputas, então, sobre a BNCC, elas se inserem nessa terceira dimensão do termo qualidade. Então, o que seria justamente a definição dos padrões de qualidade em termos de aprendizagem? Afinal, a própria política, né, no seu discurso oficial, diz que pretende estabelecer as aprendizagens que seriam essenciais para todos, né, todos os estudantes. E aí a gente já começa, mais uma vez, com um grande nível de dissenso, não somente sobre os padrões efetivamente estabelecidos, né, nas diferentes versões do documento, mas sobre a possibilidade, né, de que esses padrões sejam estabelecidos, e o quão desejável seria isso. Então, de certa forma, de um lado, a gente tem uma visão positiva desse movimento de base, que é entender do direito à educação como um direito à inclusão, inserção social, e de que há uma má distribuição dos conhecimentos escolares que estão monopolizados por alguns, então iniciativas como a base viriam a distribuir e redistribuir esses saberes, e, por outro lado, aqueles que enfatizam o direito à diferença e que fica ameaçado quando a gente tem uma padronização de saberes, né, e de culturas, que, portanto, esse movimento seria um movimento de homogeneização cultural e de exclusão de saberes. E toda essa discussão que se tem sobre a base como um todo, ela é bastante reproduzida no caso desse componente curricular, que eu escolhi para falar um pouquinho com vocês, que é a língua inglesa, que foi um componente curricular que entrou na base na sua terceira versão, num momento político bastante complicado, né, ela não configurava especificamente componente, estava dentro de língua estrangeira moderna, e que ela reproduz esses mesmos debates, né? Então, até que ponto a gente tem aí uma democratização, né, uma iniciativa de democratizar um saber que está restrito a poucos, e até que ponto a gente tem uma imposição linguística sobre as outras línguas. Então, escolher também analisar o que acontece, né, com a BNCC, no caso da língua inglesa, além de ser
meu interesse de pesquisa pela minha profissão, também permite a gente entender o que acontece com a política como um todo e quais são os principais conflitos, né, que envolvem esse processo. Portanto, o objeto que eu elegi, né, para minha pesquisa, esse recorte que eu fiz nesse mar, né, de complexidade que a gente poderia explorar, é justamente o processo de implementação da BNCC com foco na língua inglesa e o seu potencial de redução ou reprodução de desigualdades. A principal justificativa para eu ter eleito esse foco nas desigualdades é, primeiro, buscar um diálogo com aquilo que seria o objetivo oficial da política, né? Então, a BNCC é uma política que se pretende a tratar do problema das históricas desigualdades educacionais. Então, eu busco entender como a sua implementação nos contextos locais está contribuindo ou não para esse sentido, né, diante das condições que são oferecidas também. E segundo, porque o caso específico da língua inglesa também é um componente, como a gente vai ver ao longo da apresentação, envolto em muitas desigualdades, tanto uma desigualdade inter-escolas, né, então entre redes diferentes, e aqui eu trago um exemplo de uma matéria da Folha, né, que saiu no começo desse ano, que mostra que, muito embora esse componente curricular, né, a língua inglesa no Enem, tenha um percentual pouco expressivo das questões, ela tem uma super representação, né, na desigualdade entre o aluno da rede privada e da rede pública, né? Então, é um componente marcado por muita desigualdade de acesso entre redes e também em relação extraescolar, né? Então, em relação a instituições para além da escola, como os cursos de idioma, que também tem um peso muito grande, né, no ensino da língua. Então, eu busco realmente entender na pesquisa como a implementação dessa política, que se pretende democratizar, né, esse direito de aprendizagem, dialoga efetivamente com essa efetivação do direito. Então, o que está acontecendo quando ela chega na ponta, nas redes, nas escolas. E, por fim, também eu busco dialogar bastante com uma agenda de pesquisa, que é a implementação e desigualdades. Então, muitas vezes analisando como que políticas, por mais que se pretendam a tratar o problema da desigualdade, podem eventualmente acabar reproduzindo esses padrões nos contextos locais. Então, é por isso que eu escolhi esse recorte especificamente. Vou apresentar muito rapidamente as questões, porque o meu objetivo nessa pesquisa, mais do que falar mesmo sobre esse tema, é trabalhar esses referenciais que eu usei, né, e de que forma a gente pode se apropriar deles. Então, no final, se der tempo, retomo, né, a parte metodológica, senão a gente deixa para discussão, não tem problema para não avançar no tempo da Daisy. Mas a minha pergunta principal é como que as redes públicas, né, estadual e municipal do Rio de Janeiro, estão se reestruturando para implementar a reforma curricular prevista pela BNCC, né, no ensino de língua inglesa, e de que forma as ações tomadas impactam o cenário de desigualdades educacionais relativas a esse componente curricular. Essa pergunta central se divide em outras, né? Então, por exemplo, como que esses contextos de implementação, e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, consideram as desigualdades relativas ao ensino-aprendizagem de inglês? Em outras palavras, quais eram as políticas já existentes antes da BNCC, nesses contextos que eu elegi na rede municipal, na rede estadual, para o ensino da língua inglesa, e o quão abrangente elas eram, né, quem estava incluído, quais eram as ofertas diferenciadas, né, seu nível de seletividade, qual é o papel que a trajetória anterior dessas políticas desempenha nas ações de implementação. Então, você tem um histórico, por exemplo, de parceria público-privada para projetos de língua inglesa, se isso se mantém, né, com a BNCC ou não, por exemplo. Qual é a infraestrutura disponibilizada nos diferentes espaços em que os alunos da rede pública aprendem a língua inglesa? Então, se a gente pensar nas salas de aulas regulares, né, das escolas municipais, estaduais, pensando nas escolas bilíngues da própria rede, pensando nos cursos de idioma que têm parcerias com essas redes, como é que é, né, o acesso a essas diferentes ofertas e quantos e quem são os alunos que participam delas, estão tentando fazer esse mapeamento da desigualdade anterior à BNCC. E aí, mais especificamente sobre a implementação, quem são os atores que participam, né, no nível dessas redes da implementação da BNCC, no caso da língua inglesa, de que forma suas crenças e concepções impactam esse processo, e, por fim, quais os potenciais efeitos na implementação da base está apresentando sobre as desigualdades de oportunidades educacionais relativas ao ensino e aprendizagem de inglês. Eu friso essa ideia do potenciais efeitos, porque, como a gente comentou, né, é um processo em andamento que ainda se pretende bastante longo, a gente não vai conseguir fazer um estudo longitudinal amplo, né, desse processo de implementação, não temos ainda um instrumento de medida, né, no caso da língua inglesa, nenhuma prova, mas a gente busca entender, a partir do relato dos próprios agentes, até mesmo dos alunos, o que vem acontecendo depois da implementação dessa política, né? Então, a partir como é que a BNCC está marcando ou não o que se tem disponível de possibilidade de aprendizado de inglês. E aí, eu saio um pouquinho da minha pesquisa específica para focar naquilo que eu pretendo
falar mais com vocês nessa apresentação, que é justamente quais referenciais que eu estou usando, né, do campo de implementação de políticas públicas que me ajudaram a desenhar a pesquisa e como é que eu tento operacionalizá-los, né, no caso do meu objeto. E aí, para começar essa discussão, eu gosto sempre de trazer, né, uma pesquisadora que é a Gabriela Lota, que menciona que, muito embora a gente observe, né, um interesse crescente pelas pesquisas em implementação, né, pelos efeitos das políticas na vida das pessoas, muitas vezes esse termo implementação, ele ainda é usado de maneira metafórica, ou seja, apenas entendendo como um estágio, né, do processo de políticas, uma etapa sequencial, a formulação, e não tanto um objeto de análise em si. E que aí, nesse sentido, incorporar modelos analíticos do campo de implementação de políticas públicas pode ajudar a gente a transformar essa etapa sequencial em propriamente dito um objeto de análise, ou seja, entendendo como um processo não administrativo, mas como um processo crítico, criativo, né, de reconstrução no nível local, nas diferentes camadas dessas políticas, né, da atuação dessas políticas na ponta. Então, o que eu vou buscar fazer nos próximos slides é fazer um breve percurso, né, desses estudos de implementação, mostrando seu potencial de análise para as políticas educacionais, e operacionalizar um modelo específico, né, que é um modelo lá, não é um modelo recente, é um modelo surgido nos anos 90, mas que ele pode contribuir bastante para a gente entender o contexto de implementação de políticas com a BNCC. Então, não necessariamente a implementação propriamente dita na ponta, mas quais são as condições que se colocam, né, para essa política no momento que ela chega à ponta e quais são seus possíveis resultados. E aí, nesse sentido, eu gosto também de enfatizar que essa divisão que a gente vai trabalhar, esse binômio que a gente vai trabalhar de abordagem top-down, abordagem bottom-up, isso já foi bastante discutido na literatura, né? Então não é algo novo, nada novo, na verdade até bastante superado por vários modelos, um dos quais eu até vou trabalhar aqui, mas que no campo educacional a gente observa que é uma discussão ainda recente e que muitas vezes existe uma certa resistência ao termo implementação por entendê-lo justamente como essa etapa executiva, essa etapa acrítica, né, um pouco criativa, que remonta às primeiras gerações dos estudos de implementação. Então, é justamente por isso que eu quero retomar esses estudos aqui e deixar claro que a gente está entendendo a implementação como um processo de interação entre atores no interior de ambientes institucionais e relacionais presentes nas comunidades políticas. Então, é um processo político de negociação, de disputa de sentidos, em que as instituições importam, em que as culturas organizacionais importam, em que as relações também importam. Só, vou dar uma água rapidinho aqui. Bem, então, quando a gente vai, né, na origem dos estudos de implementação, né, nesse campo inicialmente na administração pública, na ciência política, a gente observa que o interesse com a implementação das políticas, ela passa a surgir mais ou menos no final dos anos 60, nos anos 70, num contexto de Guerra Fria e disputa por modelos de Estado, em que a gente passa a ter preocupação com a efetividade das políticas, ou seja, por que decisões tomadas em nível central começam a apresentar variações, né, quando elas chegam nos níveis locais em que elas vão ser atuadas. E aí uma primeira geração de estudos, ela pode ser identificada lá no início dos anos 90, em que estudos de caso, principalmente, buscavam responder a pergunta por que as políticas falham. Então, entendendo, né, o fracasso, o sucesso, como o nível, né, como um grau de que os objetivos da política formulados eram efetivamente alcançados na ponta. Então, esses estudos de caso, né, eles buscavam principalmente identificar os obstáculos à implementação bem-sucedida, entendendo que o seu sucesso seria justamente cumprir as decisões tomadas em uma única instância de autoridade decisória. Então, na verdade, a autoridade considerada legítima para tomar decisão era somente os níveis superiores, né, da formulação das políticas públicas e que era necessário que a ponta efetivamente se conformasse a esses objetivos. Dessa maneira, né, um dos elementos de falha desse processo era visto como o que a gente chama de discricionariedade, que a Deise vai falar bastante, que seria esse espaço de agência aberto, né, para tomada de decisão por parte dos burocratas. Então, a ação dos burocratas, dos implementadores na ponta, era vista de forma negativa e cachorro latindo no fundo. E a explicação dessas diferenças na implementação, portanto, era centrada em processos decisórios de alto nível. Então, o objetivo era buscar entender por que as políticas falham e voltar ao nível superior, né, voltar aos arranjos formais da política, às leis da política, para ver como contornar, como manipular o máximo possível essa margem de ação na ponta. Esse modelo recebe várias críticas, né, como, por exemplo,
desconsiderar que ações prévias à implementação, né, que dissensos vindos lá da formulação da política tinham um impacto, né, sobre vários conflitos que se observavam na ponta. Então, na verdade, muitos dos conflitos não eram de implementação em si, mas resistências ao processo como a política tinha sido formulada, por exemplo. Muitas vezes por apagar o elemento político, né, torná-lo apenas um processo administrativo, e por deixar de fora os agentes implementadores, né, colocá-los apenas como obstáculos à implementação e não, na verdade, como seres que teriam legitimidade na tomada de decisões na ponta. Nesse sentido, né, uma outra geração de estudos chamada bottom-up se desenvolveu a partir da década de 80 e teve como principal, né, destaque justamente a atenção que foi dada a esses agentes, né, da linha de frente, os agentes que trabalhavam nas diferentes agências do serviço público, como educação, saúde, né, assistência social, segurança, e nas interações cotidianas que eles travavam, né, nos serviços que eles entregavam. E, a partir de então, todo o processo de produção de políticas foi entendido como um processo iterativo, né, repetitivo, né, contínuo, de formulação, implementação e reformulação. Então, de forma que, quando as normativas chegavam no nível local, havia um processo de interpretação, de tradução, de reação a essa política, e aí uma formulação de uma nova política local que, então, era implementada. Dentro dessa perspectiva, né, essa agência na ponta não é mais vista como um elemento obstaculizante, né, da política, mas sim como algo inevitável, porque não tem como se prever tudo a nível central, né, do que vai acontecer na ponta, e até mesmo desejável, né, para poder aumentar justamente o sucesso da política, porque aqueles agentes ali da ponta teriam mais conhecimento sobre as condições, né, que a política poderia efetivamente ser efetuada ali. Então, as diferenças na implementação, elas eram muito mais centradas na ação local, né, e com esse conceito que surgiu bastante nessa época, que são de burocratas de nível de rua, desses agentes que tomam decisões, que reagem no nível local às políticas e que são criativos, né, e não apenas executivos das normativas. Esse modelo também sofreu críticas, né, tanto no caráter normativo, como, na verdade, esses atores não teriam legitimidade democrática para tomar essas decisões, né, para ter o controle sobre a política, e também porque ele enfatizava muito essa autonomia local, quando, na realidade, muito dessa margem de ação poderia ser manipulada nos níveis superiores, né? Poderia ser manipulada por incentivos, né, por mecanismos de coerção, remunerativos e tudo mais. E após essa disputa, né, entre esses dois modelos, diversos modelos de síntese surgem, né, ao longo da década de 90, buscando tanto combinar uma análise das estruturas de implementação e incentivo com o olhar para os atores locais, quando também fazer uma análise da pertinência de cada abordagem a depender do contexto da política. Então, compreender, por exemplo, as condições em que uma ou outra perspectiva, seja top-down ou bottom-up, pode se mostrar mais promissora para análise do objeto em questão. E é justamente nessa segunda vertente dos modelos de síntese que se encontra o modelo que a gente vai tratar aqui, que é o modelo do Maitland, que ele assume que, na verdade, as pessoas que se ligavam à corrente top-down, à corrente bottom-up, elas analisavam políticas diferentes. Então, sejam os top-down, né, políticas mais claras, né, com menor nível de incerteza, e aqueles que elegiam a abordagem bottom-up, políticas com maior grau de incerteza e possibilidade de ação na ponta, então, no contexto mais experimental. E ele vai dizer que se a implementação é um contínuo processo de tomada de decisão, um processo criativo de tomada de decisão, é necessário olhar para duas variáveis que afetam esse processo, que são o conflito e a ambiguidade. O conflito seria o nível de discordância que se pode ter numa política, tanto em relação aos fins, aos seus objetivos, né, quanto em relação aos meios para atingi-los. E nesse quesito em relação ao conflito, as pessoas, né, do top-down e do bottom-up também divergiam em relação à possibilidade de manipulação, enquanto os pesquisadores de bottom-up, top-down, acreditavam que esse conflito poderia ser manipulado no nível central. Pesquisadores de bottom-up achavam que ele era algo dado, não manipulável, e aí o Maitland vai dizer que vai depender do tipo de conflito. Alguns podem ser contornáveis, né, por meio, por exemplo, da injeção de recursos, da oferta de incentivos, e outros conflitos, eles são mais basais, né, eles têm uma incompatibilidade de valores grande e não conseguem ser contornados dessa forma, e precisam justamente de mecanismos de barganha e de coerção para conseguir fazer a política acontecer. E em relação à ambiguidade, que é um termo que pode ser em si ambíguo, né, seria o nível de incerteza que se tem em relação a meios e fins. Então, muitas vezes as políticas não são claras, né, em relação ao objetivo específico ou até mesmo as tecnologias que vão ser usadas para atingi-lo. Às vezes elas nem existem. E muito de forma contrária a que alguns pesquisadores top-down achavam, né, de que os objetivos tinham que ser muito claros, por exemplo, para garantir o maior nível possível de interpretação
afinada, alinhada na ponta, e assim efetivar a política, muitas vezes eles podiam ser inversamente proporcionais. Então, quanto mais fechada uma política fosse, quanto mais claro tivesse seus objetivos, isso poderia gerar maior conflito na ponta, porque indicaria uma menor margem de ação, né? Então, que muitas vezes faltava esse elemento político, né, nos modelos administrativos, né, do nível de ambiguidade e conflito. E articulando um e outro, né, o Maitland mostrou de que maneira, dependendo do nível de conflito e ambiguidade das políticas, diferentes contextos se desenham para uma implementação que pode ser mais ou menos efetiva. Então, por exemplo, se tanto o nível de conflito for baixo, quanto o nível de incerteza for baixo, a gente tem uma implementação administrativa que basicamente necessita de recursos para existir. Então, há concordância geral em relação à política, seus objetivos, em relação aos seus meios que são conhecidos, e a política precisa basicamente de recursos financeiros para conseguir ser efetivada. Esse dificilmente é o caso das políticas curriculares, né? A gente sabe que as políticas educacionais no Brasil têm sim um histórico de subfinanciamento, de falta de recursos, mas normalmente o nível de dissenso ele é grande, então não é apenas uma questão de injeção de recursos, né? Normalmente as políticas, ainda mais curriculares, precisam de muita barganha e negociação para serem efetivadas. Então, quando a gente tem, por exemplo, né, a ambiguidade se mantém baixa, os objetivos são claros, os meios são claros, mas existe muita discordância sobre a política, ainda que não seja sobre seus objetivos, mas sobre a sua trajetória, a gente tem um contexto de implementação política, em que vai definir basicamente quem vence a disputa é justamente o poder dos atores de conseguir garantir a conformidade daqueles de quem depende a política, né, dos recursos que tem em suas mãos para efetivar a política. A gente pode pensar que a BNCC, por exemplo, principalmente a BNCC no nível nas etapas do ensino fundamental, que tem os objetivos de aprendizagem muito claros, né, do que é esperado em cada ano, por exemplo, teria um contexto de implementação política. Então, um contexto com alto conflito e uma baixa ambiguidade, e sendo necessário, por exemplo, analisar o poder dos diferentes agentes para efetivá-lo. Já se a gente tiver, por exemplo, um baixo nível de conflito, né, e uma alta ambiguidade, a gente tem um contexto basicamente experimental, que, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, foi o contexto principal das políticas linguísticas no Brasil antes da BNCC. Então, a gente tinha uma alta ambiguidade intencional, né, sobre que línguas seriam ofertadas e tudo mais, e um baixo nível de conflito no sentido de que reconhecia-se a necessidade de que alguma língua fosse ensinada. E aí isso dependeu bastante das condições de cada local, né, de cada estado, de cada município, de efetivar propostas próprias. E, por fim, embora possa parecer contraditório que a gente tenha políticas com alto nível de conflito e de ambiguidade, porque eles são inversamente proporcionais, às vezes a gente tem políticas cujos símbolos, né, cujos temas são tão promotores de dissenso, são tão contraditórios, que a gente chega num contexto de implementação simbólica, onde a gente espera pouca coisa na realidade, né, porque o conflito é muito alto, a ambiguidade é muito alta, a gente pode pensar na BNCC, por exemplo, no caso do ensino médio, né, em que todo o conflito da BNCC continua, ao mesmo tempo que as normativas são amplas, né, a gente não tem aquela delimitação de objetos de aprendizagem, por exemplo, como tem no ensino fundamental, e é o principal fator a determinar, por exemplo, né, o que vai acontecer na ponta são a força de coalizão, né, dos agentes no nível local. Então, no nível do estado, no nível do município, quem são os agentes em disputa e quais são os poderes que ele tem para efetivar a política. E aí eu vou passar para o último tópico aqui, porque eu acho que eu devo ter 10 minutos, não sei, Ana, como é que está aí meu tempo? Um pouquinho menos, mas vai lá. Vai. Tá bom, vamos lá. Então, o que eu vou pretender mostrar nos últimos slides é basicamente como que as políticas linguísticas no Brasil, elas passaram por um processo de expansão educacional e contenção no seu acesso à grade curricular, né? Então, quanto mais o sistema educacional se expandiu, menos acesso a gente tinha a línguas no currículo. De que maneira a resolução de conflitos nas políticas linguísticas foram muitas vezes feitos por meio da ampliação da ambiguidade, do nível de certeza sobre que língua tem que ser ensinada, sobre o aspecto qualitativo da sua oferta, o que gerou uma grande desregulamentação estatal dessas políticas no nível subnacional. De que maneira, portanto, a gente já estava assistindo um contexto de implementação experimental das políticas linguísticas, gerando uma maior diversidade e também desigualdade na oferta nos estados e municípios, e como que com a BNCC, principalmente com a terceira versão da BNCC, com a reforma do ensino médio, com a entrada, né, da língua inglesa em vez de língua estrangeira moderna, a gente tem um deslocamento, né, do quadrante de implementação experimental para a implementação política, no caso da BNCC. Né? Então, a gente eleva o conflito e aí aumenta a disputa nesses níveis, né, subnacionais para implementação.
Então, aqui já tentando me encaminhar para o final, né, a gente observa que o desenvolvimento do sistema educacional no país, ele tem uma desigualdade histórica, né, ele foi baseado numa dualidade, numa proposta dual, né, e desigual, em que a educação primária, né, ela tinha basicamente um papel civilizador, até mesmo catequético na época colonial, né, desde que chegou com os jesuítas, e a educação secundária, ela tinha um projeto de ser reservada para a formação da elite ilustre e ilustrada, como constava nos próprios documentos. E que justamente nessa época, onde a educação era bastante restrita, onde, por exemplo, os filhos das camadas populares não estavam na escola, a gente observava um forte classicismo humanista. Então, a gente tinha, por exemplo, uma quantidade de línguas estrangeiras modernas e mortas também, né, como latim e grego, muito presente nos currículos. Então, eu posso sinalizar alguns trechos aqui, né? Então, o ensino limitava-se lá pela volta dos anos 70 ao estudo das línguas modernas mais usuais e mortas, e lá já na época da República, né? Em termos de horas, mais da metade estava destinada às línguas. Então, a gente tinha, enquanto a escola era reservada para poucos, a gente tinha um componente curricular linguístico muito forte, que era visto, inclusive, como um traço de distinção social. E aí a gente começa a observar, né, a partir do momento de democratização, né, da expansão desse sistema educacional, pelas primeiras leis de diretrizes e bases, que esse componente curricular ele começa a perder muita força. Então, por exemplo, a LDB de 61, que era a mesma LDB, né, que fazia uma equivalência dos cursos de nível médio, que todo mundo poderia, dependente do nível médio, prestar vestibular, mesmo que retira a obrigatoriedade do ensino de língua inglesa, de língua estrangeira no ensino médio, né, deixando-a como opcional a depender do parecer dos estados. Em 71, mais uma LDB importante, que tira o exame admissional para o antigo ginásio, né, para os anos finais do ensino fundamental, deixa a inclusão de língua estrangeira como apenas um acréscimo, né, e para que se fosse efetivada apenas se tivesse condições para ministrá-la com eficiência. E aí eu trago aqui um trechinho que eu acho muito relevante da gente ler, né, que isso aqui é a voz do próprio Estado, né, um parecer legislativo, que diz, né, não subestimamos a importância crescente que assumem os idiomas no mundo de hoje, que isso é pequena, mas também não ignoramos a circunstância de que, na maioria das nossas escolas, o seu ensino é feito sem um mínimo de eficácia. Para sublinhar aquela importância, indicamos expressamente a língua estrangeira moderna, e para levar em conta a realidade, fizemos-la a título de recomendação e não de obrigatoriedade, sob as condições de autenticidade que se impõem. Então, a gente começa a observar um movimento em que esses próprios documentos que são a voz do Estado reconhecem, fazem uma espécie de confissão de culpa em relação à ineficácia do ensino, ao mesmo tempo que reconhecem a sua importância, e a solução encontrada para resolver o problema, na verdade, não é atacar a questão das condições e efetivar o ensino, mas sim tirar a sua obrigatoriedade. Então, ampliar essa ambiguidade, esse nível de incerteza em relação à língua estrangeira. Então, tem no currículo, não tem no currículo, faz-se ideia, né? E aí a gente observa, então, essa grande desregulamentação estatal, que junto com a ausência de, né, políticas públicas a nível nacional, pode gerar, no caso da língua inglesa, uma explosão da iniciativa privada, né? O Estado retirando o seu papel e aí criando essa desigualdade grande aí entre redes. Depois de um hiato de praticamente 20 anos, né, em que as línguas estrangeiras modernas tiveram apenas como recomendação nos currículos, a última LDB retoma a obrigatoriedade do ensino de pelo menos uma língua estrangeira, né, a partir do segundo segmento, na parte diversificada, a escolha da comunidade escolar dentro das possibilidades da instituição. Então, ela cria uma ambiguidade intencional, digamos assim, né, então, a ideia de deixar a escolha da língua para a comunidade é uma questão de respeitar os direitos linguísticos de cada comunidade. No entanto, essa escolha está condicionada às condições que dificilmente são ofertadas. Então, a gente também começa a ter uma inconsistência na escolha dessa língua e uma diversidade que caminha junto com a desigualdade. E aí, para além disso, né, muito embora tenha sido retomada uma língua estrangeira, no que diz respeito à questão qualitativa, né, da oferta, a gente continua observando algumas inconsistências, conflitos e elevação de incerteza. Porque, por exemplo, né, o PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Fundamental, lá em 98, eles repetem um pouquinho, né, daquele discurso do parecer de 71. Então, eles começam partindo do princípio de que no Brasil, apenas uma pequena parcela da população tem a oportunidade de usar línguas estrangeiras como instrumento de comunicação oral, de forma que desenvolver, por exemplo, as habilidades orais não seria relevante socialmente, porque não tem muito uso no contexto social imediato, e também porque as condições da sala de aula das maioria das escolas brasileiras, né, com carga horária reduzida, com salas superlotadas, com baixo domínio das habilidades orais por parte dos professores,
podem inviabilizar o ensino das 4 habilidades comunicativas. Então, a solução encontrada também é o foco na leitura, que é justificado tanto pelo que seria considerada a função social das línguas estrangeiras no país, quanto em termos dos objetivos realizáveis, tendo em vista as condições existentes. Então, a gente observa mais uma vez, né, essa contradição no discurso da política, daquilo que deveria ser para o que acaba sendo, né? Então, o projeto educacional ele se baseia nas condições possíveis e não no que deveria ser alcançado para que se promova as condições. E a gente observa 2 tipos de conflito, pensando no Maitland, que seria um em relação, por exemplo, aos meios, né? Então a gente não pode, por exemplo, ofertar um ensino de oralidade, porque não há meios para tanto, que seria um conflito manipulável por meio de gestão de recursos, por exemplo, né, de estrutura. E um outro tipo de conflito mais basal, né, mais simbólico, que tem mais a ver com uma disputa na própria área, que é o que é, na realidade, essa qualidade social do ensino de línguas referenciada, né? O que é, na verdade, a função social das línguas estrangeiras num país em que poucas pessoas têm chance de uso oral, e que contrasta, por exemplo, com outros documentos também oficiais, encomendados a outros pesquisadores, que acham que as 2 habilidades, por exemplo, são importantes. Então, a gente foca só na leitura, porque a leitura é o que dá para fazer e é porque é o mais importante, a gente também foca na oralidade. Então, a gente tem, mais uma vez, esses conflitos e disputas, né, sobre o objetivo e sobre os fins, resultando, na verdade, numa ampla ambiguidade nas políticas, né, para uma ampla contradição. Então, a gente observa essa trajetória marcada por esse grau significativo de conflito, tentando ser resolvido, né, por meio da ampliação da ambiguidade, que a gente pode também pensar que a língua espanhola, na verdade, ela perdeu esse status de oferta obrigatória, né, com a última versão da BNCC, mas uma coisa curiosa é que ela chega a ganhar, né, em 2005, chega a conquistar esse espaço da obrigatoriedade da oferta no ensino médio, ao passo que documentos oficiais que falam, por exemplo, do ensino fundamental, mencionam a língua espanhola, né, ou seja, a língua espanhola estava prevista em lei como oferta obrigatória no ensino médio, e as diretrizes curriculares que falam no ensino fundamental fazem questão de dizer que, embora a escolha da língua estrangeira moderna fique a cargo das escolas, a língua espanhola pode ser uma opção. Então, a gente fica pensando o que essa política quer dizer, né? Então, ela reconhece que tanto faz a língua, mas depois ela fala da língua espanhola. Então, o que a gente tem, na verdade, no caso das políticas linguísticas, é que, ora, elas fazem parte do núcleo comum, né, como componente fundamental da formação, ora integram uma parte diversificada do currículo, ora tem a sua oferta condicionada à escolha da comunidade, ora destaca-se a língua espanhola. Então, a gente tem esse elevado nível de conflito e ambiguidade que gerou, na verdade, uma grande diversidade e também desigualdade nos contextos subnacionais. Então, eu vou encaminhando para o fim aqui, para não entrar muito na parte da Daisy, mas depois eu posso voltar também aos caminhos da minha pesquisa, mas basicamente esse é um quadro, né, de mapeamento feito pelo British Council em 2019 sobre o nível de estruturação e consolidação do ensino de inglês nos estados brasileiros, e o que a gente observa é um pouco daquilo que a gente falou do contexto experimental. Com essa desregulamentação estatal, né, com grande nível de incerteza nas políticas, a gente tem um aprofundamento das desigualdades entre a esfera pública e privada e também no interior da esfera pública. Então, por exemplo, aqui são os níveis de estruturação das diferentes redes estaduais, né? Então, esses diferentes contextos de implementação no nível subnacional, caracterizados pela dimensão experimental, geram uma grande heterogeneidade e desigualdade também no interior da esfera pública, entre redes que contam com diferentes capacidades e coalizões para efetivarem sua proposta de ensino de língua inglesa. Então, se você tem uma rede mais estruturada, consegue aproveitar bem esse contexto experimental, mas se você tem uma rede pouco estruturada, ela tem pouco incentivo também para fazer políticas mais consistentes, né? E aí, então, o caminho da minha pesquisa. Ana, dá para falar 2 minutinhos ou... Não, tudo bem, Marina, e a gente conclui, tá bom? Tá, beleza. Então, basicamente, o que eu estou buscando fazer? Partindo desse princípio, né, do baixo grau de normatização, né, dessa alta ambiguidade que a gente tinha, que estabelecia um ambiente institucional relativamente estável em relação às políticas linguísticas no Brasil, então tinha obrigatoriedade de uma língua, mas não necessariamente dizia-se qual tinha que ser a língua, o que tinha que ser feito com essa língua, né, em cada ano. Esse ambiente, ele muda radicalmente, né, com a chamada reforma do ensino médio, então desde do momento que foi baixada uma medida provisória em um governo com baixa legitimidade democrática, a gente tem aquele deslocamento do quadrante, né, do contexto de implementação, porque a gente reduz a ambiguidade, passa a se dizer qual é a língua a ser ensinada, então agora não é língua estrangeira, agora é língua inglesa, e mais do que isso, né, diz exatamente o que tem que ser dado em cada ano, então você também reduz o nível de ambiguidade e incerteza no aspecto qualitativo da oferta, com isso você aumenta a margem de conflito,
E aí, quando essa política chega nos níveis subnacionais, no estado e município, ela vai depender muito do que já era feito nesses contextos, para saber o que vai acontecer com a política. E aí eu trago aqui um exemplo de uma análise que foi feita, né, pela Gabriela Locke e outros pesquisadores, quando trato da reforma do ensino médio, quando ela chega nos estados, que foram observados 2 movimentos específicos. Naqueles estados que não tinham políticas próprias consolidadas, ou a reforma foi positiva para propulsionar iniciativas próprias, que antes estavam um pouco estruturadas, ou ele tornou-os ainda mais paralisados, né, confusos, ou naqueles estados que tinham políticas próprias, conseguiram usar essa política da reforma para impulsionar os seus programas, ou eles foram influenciados negativamente, porque a reforma trazia um outro percurso que era completamente diferente do que eles vinham fazendo. Ou seja, dependendo da estruturação desses níveis, você pode ter uma paralisia ou você pode ter uma propulsão de ações. E é por isso que eu escolhi 2 contextos para minha pesquisa. A rede estadual do Rio de Janeiro, que não tem um histórico grande de desenvolvimento de políticas linguísticas para ensino de língua inglesa, posso falar um pouquinho disso depois, e a rede municipal do Rio de Janeiro, que já tem um caminho maior nesse sentido. Então, a minha ideia é justamente ver, quando essa mudança exógena, quando essa mudança do governo federal chega nesses contextos diversos, o que acontece, né, na ponta. E basicamente é isso, né, os objetivos, acho que eu já comentei um pouquinho lá no começo, né, que é analisar os processos empreendidos pelos técnicos e gestores, né, que caracterizam a implementação da BNCC no nível local e a sua relação com a redução e reprodução de desigualdades. Depois eu posso esmiuçar melhor para não tomar muito tempo. E o percurso metodológico que eu busco fazer, né, que é mapear, então, essa desigualdade, mapear as ofertas diferenciadas do ensino de inglês e o seu público-alvo, né, então, quem é atendido em que contexto. Isso aqui é um exemplo, né, de uma das organizações do terceiro setor com quem a Secretaria Municipal e Estadual de Educação tem parceria. Então, a gente começa a observar, por exemplo, que no público-alvo tem uma diferença de distribuição geográfica, de gênero, então, coisas que nos acendem um alertazinho, né, para poder olhar em quem está sendo atendido em cada iniciativa. Busco analisar os novos referenciais curriculares, tanto do Estado e do município, e, por fim, analisar as ações que vêm sendo implementadas, então, para oferecer uma oferta de maior qualidade. Então, como que aqueles 2 tipos de conflito, o conflito sobre os meios, né, as condições, e o conflito sobre o que deve ser o ensino de inglês na escola pública, vêm sendo equacionados no nível central e no nível médio. Então, o que tem sido feito a partir dessa política? Em relação à carga horária, quantidade de alunos por turma, em relação ao plano de carreira e salários, e o que tem sido feito para poder construir também com os agentes no nível local esse sentido mais consensado sobre a política para tentar contornar esse conflito grande que foi feito no nível central. Peço desculpas pela correria no final, mas realmente não queria ocupar muito tempo da minha colega e, sobrando um tempinho, a gente pode falar mais um pouco sobre esses últimos aspectos. Obrigada, pessoal. Obrigada a você, Marina, por compartilhar aí esse percurso que já, né, assim, a gente estava conversando outro dia que já está longe, já está no início, né, já está tão desenvolvido, enfim, e com certeza acho que a gente vai ter mais coisa para conversar daqui a pouco. Eu vou passar agora direto para a Deise, vou pedir para todo mundo, né, quem tiver aí perguntas, curiosidades, comentários, por favor, utilizar a nossa sala de bate-papo, né, nosso chat, para poder colocar, por favor, as perguntas. E a gente vai agora mudar de área. Vamos começar um pouquinho sobre a implementação da BNCC de História, né, que é o recorte da Deise, e eu passo já direto para você. Deise, por favor, pode compartilhar sua tela e ficar à vontade. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui. Já estão vendo, já? Já estão? Sim, Deise. Uhum. Se você quiser colocar no modo de apresentação. Tá ok. Melhorou? Bem, boa tarde. Tá ótimo. Boa tarde, obrigado, Marina. E você já deu a introdução aí, né, do nosso referencial teórico, né? Eu agradeço muito a presença de todos e a presença da Marina aí com essa parceria, né, para a gente trazer aí uma contribuição para o campo educacional, exatamente
com as pesquisas, né, trabalhando o referencial teórico da implementação e da ciência política. Então, são pesquisas que trabalham muito, dialogam muito, né, devido a exatamente trabalhar o mesmo referencial teórico. E também eu venho trazer para vocês, além, né, do outro componente curricular, né, que seria a história, eu também venho trazer uma contribuição da metodologia de pesquisa, todo o caminho, né, toda a trajetória que eu estou construindo ainda em andamento, né, nossa pesquisa ainda está muito em andamento, então, mas eu acho importante para quem gostaria de trabalhar com esse referencial, né, seria, assim, uma coisa muito relevante aí para todos. Então, eu vou iniciar, então, a minha apresentação. Eu sou mestranda da Unirio, né, sou a minha orientadora, professora Ana Cristina, né, a nossa mediadora aí, e a gente vai iniciar, então, com o nosso trabalho aí. O meu trabalho se intitula BNCC, Implementação do Currículo de História e a Discricionariedade dos Agentes Implementadores nas Escolas Públicas Cariocas. Bem, o objeto da minha pesquisa, né, é a implementação da BNCC no currículo de História em 2 escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro, né, nos anos finais do ensino fundamental, visando trabalhar, né, e pesquisar a atuação dos agentes implementadores, buscando entender esse alinhamento curricular, né, na implementação da BNCC no currículo de História até a sala de aula. Bem, as minhas questões de pesquisa, né, são várias, né, primeiro a gente tem as questões mais gerais e depois as específicas, né, a primeira aí, primeiramente, a gente tem como questão de pesquisa, como é que está ocorrendo esse alinhamento curricular na implementação da BNCC no currículo de História, desde a sua formulação até a sala de aula. Como esses agentes implementadores fazem a reinterpretação desses currículos, né? Como os agentes fazem uso do espaço da discricionariedade? Que interação ocorre entre esses agentes? E o que mobiliza esses agentes a fazerem a escolha curricular? Os objetivos de pesquisa, né? Eu dividi em objetivo geral e objetivos específicos aí, né? Então, o objetivo geral seria investigar a implementação da Base Nacional Comum Curricular na disciplina de História, buscando analisar exatamente o alinhamento curricular da ECME, né, dos currículos das escolas, as prerrogativas dessa política. Então, visando ver um alinhamento desde a Secretaria Municipal, passando pelas CREs, depois pelas escolas, incluindo seus agentes também. Os objetivos específicos aí, né, compreender os contextos de implementação da BNCC na rede municipal do Rio, fazer uma análise das ambiguidades e conflitos dessa política curricular, fazer um mapeamento da atuação discricionária dos agentes e entender o que motiva exatamente os agentes implementadores a fazerem essa escolha curricular. Em minha justificativa de pesquisa, né, a minha justificativa, ela tem muita relação com a minha experiência profissional como professora de História há mais de 20 anos na educação básica, né, e uma investigação pessoal minha, assim, de como é que essas políticas chegariam, né, até a sala de aula, como é que esse caminho é percorrido por essas políticas. Antes eu tinha sempre muita curiosidade em descobrir, e aí com o mestrado e com essa pesquisa eu tive essa oportunidade. Também reconhecimento na minha atuação acadêmica de que esse segmento do ensino fundamental dos anos finais, ele é objeto de poucas políticas e poucas pesquisas, né? Então, ele traz para o campo, né, uma lacuna científica muito relevante para a gente entender essas políticas e esse segmento de uma maneira mais diferenciada. E também, a partir de um levantamento bibliográfico que eu fiz, né, nós descobrimos uma lacuna assim, bem importante de produções científicas encontradas nesse levantamento. A gente constatou um hiato grande aí, né, no âmbito da BNCC com relação ao ensino de História, nos anos fundamentais do ensino fundamental e no campo de implementação de políticas públicas educacionais, mostrando realmente a relevância do trabalho, né, quando a gente quer trabalhar realmente com esse referencial teórico da implementação de política. Bem, as minhas hipóteses de pesquisa, né, o que a gente traz aí de hipóteses, né, de acordo com o que a gente já vem pesquisando. A implementação da BNCC, né, ela, ao acontecer em diferentes contextos, ela vai trazer uma relação muito próxima de conflito e ambiguidade. A gente percebeu isso, assumindo diferentes perfis nas diversas redes educacionais. Até tudo que a gente ouviu agora
a Marina explicar a questão do conflito e ambiguidade, a gente vem trabalhando o Matlan, então a gente observou que diferentes contextos vão fazer essa relação aí, assumir diferentes papéis, né, nas redes educacionais. Também as diferentes formas de atuação dos agentes implementadores e suas estratégias na escolha do currículo de história podem desenvolver diferenciadas formas de aprendizagens e de conteúdos, que vão ser interpretados, né, conforme o processo de implementação, conforme a discricionariedade do agente, né. E, na verdade, quando a gente fala de discricionariedade, a gente fala também de interação, né? Então, a gente também entendeu como hipótese, né, o efeito da interação e da discricionariedade desses agentes, podendo variar, né? Não propiciando também, talvez, os resultados previstos no texto da política. Então, são as hipóteses, assim, que a gente tentou levantar e que nós estamos encaminhando, assim, né, em andamento ainda para chegar aos nossos resultados. Eu fiz um levantamento bibliográfico, né? Esse levantamento bibliográfico, eu fiz um recorte, né? Eu coloquei no site de tese e dissertações da CAPES, e aí, dentro disso, eu fiz um recorte temporal entre 2016 e 2020, né? Nos programas de pós-graduação em educação. Usei como descritor a Base Nacional Comum Curricular, né? Uma grande área eu utilizei ciências humanas, área de conhecimento e educação, área de avaliação e educação. E, diante disso, né, a gente fez um levantamento que eu encontrei 386 resultados, né? Após essa filtragem, eu cheguei a 40 resultados. Depois eu fiz um processo, né, de categorização, né, utilizando várias categorias e chegando a 6 resultados. E depois 4 resultados, que se aproximaram muito, tiveram muita proximidade com a minha pesquisa, né? E apenas um resultado que realmente, assim, se aproximou bastante, não totalmente, mas vocês vão ver que bastante. Eu vou mostrar aqui para vocês os 4 últimos aí trabalhos que mais se aproximaram, né? E dentro desses trabalhos, a gente tem 2 trabalhos, né, que trabalham sobre a pesquisa sobre a implementação do currículo da BNCC pelos professores. Um trabalho que trabalha sobre a pesquisa sobre a implementação do currículo da BNCC, e não pelos professores. E um último trabalho, que é o trabalho que mais se aproxima, que é da Thaís Merola Pilbel, que fala sobre a implementação do currículo de História pelos professores. Esse trabalho da Thaís, da Pilbel, ela teve uma maior proximidade, em muitos aspectos, com a minha pesquisa, né? Embora ela não utilize o mesmo referencial teórico, mas ela aborda a influência do papel docente na implementação do currículo de História. E assim como ela também trata o segmento dos anos finais do ensino fundamental, utilizando também, né, a mesma metodologia de pesquisa. Então, foi um trabalho que mais se aproximou. Então, a gente observa que realmente existe uma lacuna grande e a relevância da minha pesquisa dentro desse tema. Bem, eu vou entrar agora com vocês com os referenciais teóricos, né, que a gente vem trabalhando. O Matlan, como a Marina falou, né, um referencial que ela utiliza, que eu também utilizo, o Lipsky, né, e a LOTA. São referenciais que a gente trabalha em comum, né, e que quem geralmente trabalha, não é, com referencial de implementação na política educacional tem muita tendência a trabalhar com esses autores, mas eles realmente ajudam bastante na compreensão aí da implementação. Bem, dentro do contexto aí dos referenciais teóricos, né, o que o Matlan traz aí de contribuição, né, para o meu trabalho, né? Ele vai ver exatamente, os trabalhos dele vão entrar nas pesquisas da ciência política, trabalhando o contexto, como Marina falou anteriormente, o contexto da política, né? Ele olha para o contexto, para a implementação no ciclo clássico da política, né? Traz como contribuição a definição dessas 2 variáveis, conflito e ambiguidade. Então, ele mostra a relação entre essas 2 variáveis, podendo gerar aí graus de conflitos e graus de combinações aí no âmbito da implementação de políticas, né? Como conflito, né, o Matlan define o quanto os atores discordam quanto aos fins e ao quanto aos meios da política pública. E a ambiguidade é essa incerteza que a política pública promove para que os atores possam agir, né? Então, na verdade, a gente traz Matlan para trabalhar e entender esse contexto de implementação da política. Ele ajuda muito nesse sentido.
Bem, quando eu trago aqui a contribuição de Marta, a gente está falando um pouquinho sobre essa questão das duas variáveis, ambiguidade e conflito, na implementação da política. Então, como Marina falou antes, a gente tem vários tipos, né? Fazendo a interação dessas duas variáveis, você tem vários tipos de implementação. Implementação administrativa, experimental, política e simbólica, né? Como contribuição aí para o meu estudo, o Matlin vai trazer, né, a compreensão, né, desse contexto de implementação, que é muito interessante para que a gente possa abordar e estudar melhor a BNCC. Né? A gente precisa desse referencial para entender o que está se passando enquanto ambiguidade na política, né, enquanto abertura para interpretação na lei, e enquanto conflito, ou seja, como é que esses atores estão reagindo diante dessa política, né? Então, essa é a grande contribuição que ele vai trazer para a gente. E aí, na implementação da BNCC, o que eu observei, Marina também observou, né, que com a homologação da versão final aí da BNCC, em dezembro de 2017, a gente tem uma redução da ambiguidade, né? É uma política curricular com conteúdos muito prescritivos, muito genéricos, né? E aí você aumenta, de uma certa maneira, a margem de conflito entre esses agentes. Então, a gente está diante aí de uma implementação política, né? Uma política curricular, geralmente, como a Marina tinha falado, tende a ser, né, ter uma implementação política, com baixa ambiguidade e alto conflito. Então, dentro desses contextos políticos aí, né, quando você tem baixa ambiguidade, uma elevação do conflito, esses agentes, eles deixam de ter, de uma certa maneira, um poder discricionário, né, e aí surgem os conflitos, né. Os objetivos da base, eles, assim, estão bem específicos, né, da aprendizagem, das habilidades, das competências, tudo muito bem definido, mas, na verdade, os atores, né, a gente sente, eles querem ter um poder discricionário, e aí surgem, na verdade, os conflitos a partir disso. Bem, aqui estão algumas frases, assim, que o próprio autor, Matlin, ele e a Lota trazem para a gente pensar um pouquinho, né? Uma das frases que eu achei muito interessante, ele diz assim, como o aumento ou a diminuição da ambiguidade podem gerar efeitos de acréscimo ou de redução da discricionalidade dos agentes, né? Se você tem um grau de ambiguidade, pouca ambiguidade, né, você vai ter um nível de discricionalidade. Se você tem muita ambiguidade, você vai ter uma maior discricionalidade. Ambiguidade pode ter um efeito negativo ou positivo. De um lado, pode gerar margem de interpretação e, por outro lado, pode gerar inovação. Isso é uma frase da Lota, né, que eu retirei de um texto dela. Uma outra frase que eu acho muito interessante para a gente pensar, quanto mais definidos os objetivos de uma política, maior será a chance de que ocorram conflitos, pois os agentes se sentem limitados na sua discricionalidade. O aumento da ambiguidade pode ser um meio de redução de conflitos. No caso da política, né, da política curricular, da BNCC, né, o aumento da ambiguidade pode ser até um meio da gente reduzir, né, a governabilidade aí vai depender muito da manipulação entre conflito e ambiguidade. Bem, isso que eu vou colocar para vocês aí é uma análise inicial sobre a implementação do currículo de História, ou seja, eu venho fazendo entrevistas com agentes da Secretaria Municipal e da Segunda CRE. Eu ainda não cheguei na escola, mas pelo que eu percebi, né, diante do que a fala que foi dita, eu vou colocar para vocês algumas falas, só para a gente entender um pouquinho como é que está se dando essa implementação aí, e dar, assim, um spoilerzinho para vocês. Então, de início, né, a gente vê um agente da Secretaria falando o seguinte, de início houve uma certa resistência dos professores de História, com relação ao currículo da BNCC. Havia muita resistência nessa área de História, com relação à própria BNCC. Uma outra fala aí de um agente da Secretaria Municipal. E nós temos muitos professores da rede que também ou são doutorandos ou mestrandos em universidades. E aí, claro, que eles replicavam no seu debate, aqui na sua discussão e nas suas sugestões, tudo isso que acontecia. Outra fala, né, de um agente da Segunda CRE. A gente percebe ainda que nos resultados que a gente tem, que não está muito adequado com relação ao que está escrito, né? A gente vê aí um conflito aí entre eles, realmente. Outra fala de um agente da Segunda CRE, a gente ainda não está acostumado totalmente em trabalhar habilidade. A gente vê uma sociedade que está muito voltada para o trabalho conteudista. Com relação ao currículo, o que eu ainda percebo é um pouquinho de resistência em trabalhar esse paradigma do currículo.
E uma outra fala final aí do agente da segunda CRE, que nós fizemos consultorias focadas no trabalho das habilidades. A gente tem trazido isso nas conversas, a gente tem trazido isso para eles, né? O problema é essa apropriação que, de fato, nos faz ver que isso ainda nos faz ter um pouco de preocupação. Então, na verdade, eles estão muito preocupados com essa questão, né? Os próprios agentes, né? Eles dizem que eles estão preocupados porque a política, ela foi uma política com pouca ambiguidade, então abriu uma margem de conflito. Então, eles percebem que é necessário que eles façam consultorias, formações, né? Que eles façam a representatividade do professor, né? O professor teve grupo de formações, GT de trabalhos. Então, isso tudo foi fomentado com eles para que esses conflitos fossem diminuídos. Foi essa percepção inicial que eu tive. E eu, assim, achei interessante trazer para vocês, para que vocês entendessem como é que está encaminhando aí o trabalho, deixar um spoilerzinho, né? Porque, na verdade, assim, a pesquisa final, o encaminhamento e o resultado, depois que a gente for para a escola, que realmente for para o campo, que a gente vai perceber, de fato, como é que esse contexto aí vai se dar, né? Porque a gente sabe que isso daí pode contingenciar, isso pode mudar, né? A ambiguidade pode mudar, a política, os conflitos podem mudar, isso tende a mudar. Então, na verdade, a gente está analisando até esse momento a nível central e regional. Nível local a gente ainda não chegou, mas a princípio estamos em andamento. Bem, passando para um outro referencial teórico, né? Lipski e a Lota, eles vão trabalhar os níveis hierárquicos da burocracia, né? Esses diferentes níveis. E eles vão operar com os conceitos, né, sobre as camadas burocráticas de implementação. Eles vão nos ajudar a analisar como os agentes implementadores fazem essa interpretação dos currículos em cada esfera burocrática. E aí eu vou utilizar a burocracia de médio escalão, né, com o referencial da Lota, do Pires, da Oliveira, e também o referencial teórico da burocracia de nível de rua, do Lipski e da Lota, né? Como contribuição aí, esses estudos vão permitir análise da interação e da discricionalidade dos agentes, envolvidos tanto na burocracia de médio escalão, quanto na burocracia de nível de rua, com relação a essa implementação da BNCC no currículo de História nas séries finais do ensino fundamental. E a discricionalidade é um dos pontos principais aí, principalmente o Lipski, ele traz aí um conceito que eu achei muito interessante a gente colocar, né? A discricionalidade, para ele, é a relativa liberdade que esses agentes têm para determinar a natureza, a quantidade e a qualidade dos benefícios das sanções a serem oferecidos pelas suas agências a esses cidadãos. Então, achei interessante a gente trabalhar, porque realmente é o que eu vou trabalhar dentro da minha pesquisa. Entrando agora no percurso metodológico, né, a gente vai ter como instrumento aí, né, uma pesquisa qualitativa, utilizando uma análise documental do novo currículo carioca, né, pela SME. Vou analisar os documentos da segunda CRE, o PPP das escolas, a realização de entrevistas semi-estruturadas, né. A primeira fase do campo aí de pesquisa vai envolver entrevistas com agentes da Secretaria Municipal, da segunda CRE, burocratas de médio escalão que atuaram ou ainda, né, estão atuando na implementação da BNCC na rede municipal do Rio, resultando em um processo aí de adaptação curricular. A segunda fase do campo envolve um estudo de múltiplos casos em 2 escolas da segunda CRE, né, a partir de entrevistas com diretores das unidades, coordenadores pedagógicos e professores de história. Ainda no nosso percurso metodológico, né, eu precisei fazer uma escolha, né, dentro do campo, e para essa escolha, né, eu escolhi 2 escolas, né, a partir de um estudo exploratório sobre as 153 escolas pertencentes à segunda CRE, levando em conta alguns critérios nessa escolha, né. O primeiro critério seria a escola oferecer os anos finais do ensino fundamental. O segundo critério, ela atender a uma população semelhante no que se refere à localização territorial e nível socioeconômico. E o terceiro critério, possuir resultados diferenciados nas avaliações de larga escala, né, no IDEB, e na porcentagem de alunos com aprendizagem adequada. Bem, eu trago aí para vocês o dado dessas escolas, né? Essas escolas aí, elas são Escola Margarida e Escola Girassol, né? São nomes que eu coloquei, e elas se localizam
no mesmo território, possuem o INSS absoluto bem parecidos, né? O INSS é classe de classificação igual, nível 4, o IDEB, né, bem discrepante, né, numa escola para outra, nível de aprendizagem aí, de aprendizagem adequada em língua portuguesa e matemática, assim, também bem discrepantes, e uma taxa de distorção e idade séria próximas, o que a gente conclui, assim, pesquisando e analisando, já que o IDEB a gente sabe que tem a ver com a proficiência e com o fluxo, já que a distorção e idade séria estão muito próximas, a gente pensa, né, ser possível essa diferença em função, né, da aprendizagem adequada realmente, da proficiência, ou ligada à questão do currículo, que a gente acha que é bem provável, né, questão pedagógica, e a questão curricular. E aí, a gente analisou isso de acordo com as pesquisas nas escolas eficazes, né, notando que essas escolas atendem uma população muito semelhante e possuindo resultados, assim, muito discrepantes de aprendizagem. Portanto, a gente pode supor que essa diferença pode estar relacionada ao trabalho curricular e pedagógico da escola. Assim, justifica-se a escola dessas duas escolas que podem possivelmente ter um trabalho diferenciado do ponto de vista da implementação da BNCC. Então, a gente acha que tem a ver, né, essa diferenciação pode se dar devido, né, a um trabalho diferenciado do ponto de vista da implementação da BNCC. Bem, os próximos passos aí da minha pesquisa, né, que está em andamento ainda, a gente vai fazer ainda uma análise dos documentos legais da reelaboração curricular, né, vamos fazer entrevistas ainda com os diretores, porque dos outros agentes a gente já fez, então ainda falta com os diretores, coordenadores, professores, e analisar os dados coletados e a escrita final da dissertação. Eu deixo aqui para vocês uma última frase que eu achei muito interessante, que o Maitland diz: a manipulação entre ambiguidade e conflito é que mostra a governabilidade da implementação. Eu queria agradecer muitíssimo o convite e a presença de todos, deixei meu e-mail aí para vocês, e um beijo grande para você, Marina, e para a Ana também, e para todos. Obrigada. Obrigada a você, Deise, também, por compartilhar aqui seu trabalho, né, em andamento. Passou pela qualificação recentemente, né, na Unirio a gente faz uma qualificação de projeto com banca, então tivemos esse processo recentemente e em breve vai estar aí defendendo também a sua dissertação. Bom, a gente tem aqui algumas já perguntas, já sendo colocadas no chat, eu vou pedir para todos que, por favor, façam, né, dessa forma, coloquem lá no chat suas perguntas, que a Luciana e a Carla vão passando, e a gente vai fazendo aqui um bloco de perguntas. Mas, inicialmente, eu queria primeiro, né, comentar como é, né, gratificante a gente trazer, né, para o Rede Convida essa discussão sobre a implementação de uma política curricular, né, a gente ainda não tinha tido essa oportunidade de conversarmos juntos aqui, né, a não ser em diferentes espaços, nos grupos de pesquisa ou, né, em outras redes e, enfim, seminários, mas eu acho que a gente estava se devendo essa conversa e eu achei que foi uma ótima oportunidade de discutir também as metodologias de pesquisa, né, que você tem desenvolvendo, que na verdade ainda estão, né, em desenvolvimento nos trabalhos das duas. Então, agradeço porque eu acho que essa conversa também, né, sobre essas cozinhas de pesquisa são importantes para a gente que faz pesquisa nessa área. E aí eu queria discutir aqui dois pontos que me pareceram muito importantes, né, na fala de vocês, e aí vou aproveitar para poder perguntar mais um pouquinho sobre essa parte da metodologia também, né? Eu e Naira, que está aqui com a gente, né, a gente tem feito um levantamento aí de pesquisas recentes na área de implementação de políticas públicas, né, no campo da educação, tanto em teses e dissertações, quanto também em artigos publicados, e a gente tem encontrado, né, bastante um retrato do que a Marina colocou na apresentação, sobre a questão de utilizar o termo, né, o conceito de implementação,
muito como sinônimo de execução, né? Então, às vezes, o título de um trabalho, de uma tese, de uma dissertação ou de um artigo anuncia um trabalho de pesquisa sobre o processo de implementação, mas, de fato, né, a implementação não é o objeto de análise daquele estudo, né? Então, na hora de analisar, por exemplo, os dados da empiria, você acaba, por exemplo, voltando-se só, no caso, né, das pesquisas aqui que foram, né, apresentadas, você discutiria currículo, né, enfim, as questões relacionadas ao campo do currículo, ou, né, dos estudos sobre o currículo, enfim, e não necessariamente utilizando, né, as pesquisas do campo da ciência política, ou já, né, algumas no campo da política educacional, se debruçam sobre o processo em si de implementação, né? Então, a palavra implementação acaba ficando muito como, né, ali, né, solta no contexto daquela pesquisa. E aí eu queria que vocês, né, duas contassem um pouquinho para nós como que vocês pretendem, né, no caso da pesquisa da Marina sobre a implementação da BNCC de inglês e DAISY, né, no caso de história, driblar, né, esse desafio de fato, né, olhar para os processos de implementação com esse referencial, né, que considera as possibilidades, né, de maior ambiguidade ou menor ambiguidade, menor conflito ou maior conflito, desde o ponto de vista desses agentes que vão fazer parte aí do campo empírico, né, que vocês escolheram, no caso da Marina, rede estadual e municipal, no caso da DEISY, rede municipal aqui do Rio. E mais uma perguntinha só, eu vou aproveitar, né, já estou aqui mesmo com o microfone. A gente, né, estava discutindo, né, vocês duas, assim, né, tenho a sorte de conhecer o trabalho, né, das duas um pouquinho mais de perto, começam a discussão, né, da implementação da BNCC a partir dessa reflexão sobre como uma política curricular poderia minimizar as desigualdades educacionais, né, quer dizer, estabelecer um currículo mínimo poderia significar, né, a redução das desigualdades na distribuição dessa oferta, né, da educação escolar. E aí, vocês duas trabalham com dois componentes, ou com duas áreas, que historicamente não são testadas, né, que não são avaliadas nas nossas avaliações de larga escala no nível nacional. Como que a gente poderia pensar, né? Marina falou um pouquinho sobre isso, né? De como olhar para, enfim, para essa distribuição, tendo como parâmetro, por exemplo, uma medida de proficiência, né? Que seria essa terceira agenda da qualidade, né, educacional que a Marina discutiu. Se a gente não tem essa medida de proficiência, né? Como que isso está sendo discutido no campo em que vocês escolheram, né, pesquisar, que seria da língua inglesa e da história. Então, vou deixar essas duas, mas eu vou aproveitar essas duas perguntinhas, mas eu vou aproveitar e vou colocar mais uma, né, aqui na fogueira. Vou colocar a pergunta da Isa Daniele, que pergunta: Marina, boa tarde, obrigada pela explanação. Tenho uma dúvida em sua pesquisa sobre a reprodução, produção das desigualdades em das desigualdades. Vou pontuar aqui. Em algum momento você utilizou o critério raça e gênero para verificar as desigualdades e se elas são diferentes das demais desigualdades? Eu vou deixar mais essa aqui para a Marina e daqui a pouquinho a gente faz mais uma rodada, tá bom? Eu começo, pode começar Deise? com você, Marina. Vamos seguir essa ordem e depois a Deise. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer bastante a pergunta da Isa, porque eu acabei correndo um pouquinho na minha apresentação no final, porque a minha ideia principal era trazer esses referenciais, né, e como eu buscaria operacionalizar, mas eu acabei não conseguindo falar muito do percurso mesmo metodológico que eu pensei, que é diferente da Deise, ainda estou começando a entrar no campo, no processo de autorização, então a geração dos dados ela ainda não iniciou, né, então eu estou mais no desenho da pesquisa.
Mas, com certeza, Isa, o que acontece? A gente tem dois momentos principais na pesquisa, né, que a gente está pretendendo desenvolver. Um é o mapeamento das desigualdades pré-BNCC, né, então, o que já existia, como é que eram essas desigualdades, e aí quais critérios eu vou usar para verificar essas desigualdades, e a segunda seria a implementação propriamente dita e o que ela tem impactado nesse cenário. Nesse primeiro momento do percurso metodológico, que é o mapeamento das desigualdades pré-existentes, a ideia principal é observar, no âmbito das duas secretarias, das duas redes, tanto estadual quanto municipal, quais são as ofertas diferenciadas. Então, por exemplo, a gente tem a oferta de ensino de língua inglesa na escola regular, nos tempos semanais, naquelas condições e tudo mais. A gente tem outro exemplo, por exemplo, que são as escolas bilíngues da própria rede. A gente tem, em alguns casos, centros de línguas desenvolvidos na rede. E, por fim, a gente tem a rede conveniada, que são os cursos de idioma que fazem parceria com as redes e que normalmente estabelecem um critério de idade mínima, como é o caso daquele do terceiro setor que eu mostrei, que é de 11 anos, e aí fica a critério das redes fazer o seu processo seletivo para ver quem entra, que é outra coisa que eu estou tentando investigar. Nesse sentido, nesse momento do mapeamento das diferenças, a gente elegeu alguns critérios para mapear essa desigualdade, que foram, por exemplo, nível socioeconômico, raça, gênero e território. Então, a gente vai buscar, por exemplo, em dados do censo escolar, quando a gente vai fazer o perfil dos alunos da rede pública, né, regular, das escolas bilíngues, como é que funciona, por exemplo, isso nas escolas bilíngues, que muitas vezes tem um critério de seleção interno, tanto de recrutamento de professores quanto de próprios alunos, se tem uma super representação racial ou de gênero, né? Então, quem estão nesses ambientes específicos, se costuma ter mais meninas ou meninos, se costuma ter mais negros ou brancos, e esse alerta também foi dado quando a gente observou aquele primeiro, acho até que eu posso compartilhar rapidamente aqui acho que desabilitou, mas sem problema. Aquele gráficozinho que eu mostrei, que era feito pela própria organização de terceiro setor, ela tem, por exemplo, aqui uma expectativa de 55% dos alunos terem até 19 anos. Então, a maioria dos alunos atendidos nesse curso conveniado é em idade escolar. Tem alunos tanto da rede municipal quanto da rede estadual. Quando a gente vai ver a distribuição de gênero, né, a gente tem, por exemplo, 61% de meninas e 39% de meninos. Ele não fala de perfil racial aqui nesse estudo, mas a nossa ideia também de chegar nessas organizações de terceiro setor é ver se eles têm algum mapeamento disso, e até mesmo nas secretarias, entendendo como é que funciona, por exemplo, esse recrutamento dos alunos, quem é indicado para essas parcerias, se eles têm também alguma análise de perfil sociodemográfico desses meninos e meninas, porque a gente desconfia, a gente tem uma hipótese, por exemplo, que se essa seleção for baseada em alunos com menor distorção idade série, a gente pode ter uma superrepresentação de alunos brancos e meninos, né, pelo que a gente vê, por exemplo, nas políticas de correção de fluxo, que tratam de alunos com maior distorção, com maior índice de atraso. Então, a gente pretende, sim, levar em consideração o critério tanto de gênero, raça, quanto de território, para entender primeiro esse mapeamento inicial. Então, quem está tendo acesso ao quê, se são as mesmas, né, pessoas. E aí, nesse segundo braço, que seria da implementação, das ações de implementação propriamente ditas, a gente pensou em algumas perguntas no roteiro de entrevistas, mas que talvez não sejam suficientes, aí foi muito bom até você levantar isso, porque eu vou melhorar esse roteiro, que seriam a pergunta sobre algumas ações relacionadas especificamente à questão étnico-racial. Então, por exemplo, considerando os dados do censo escolar, né, a nível Brasil, ainda não tenho especificamente do Rio, mas que a gente tem, nos casos de professores de língua inglesa, professores de língua estrangeira, são majoritariamente mulheres brancas, e que os alunos da rede pública, né, são majoritariamente negros no Brasil, como é que isso é levado em consideração nas redes, na hora de chegar a uma política, né, desse gênero, que a gente sabe que tem uma questão de representatividade grande na língua estrangeira, especialmente, né, que é a língua do outro, essa coisa do inglês e tudo mais, se isso é levado em conta nos processos de concurso ou de recrutamento de professores, né? Então, se há, por exemplo, uma ideia de você botar, talvez, não sei se aumentar o próprio percentual das cotas que já existe, mas pensar numa política afirmativa para atrair mais professores negros de inglês, né? O impacto positivo que isso pode ter na rede pública, que esses alunos são, em sua maioria, negros. Para além disso, nessas iniciativas de formação continuada que a própria BNCC prevê, tem alguma coisa específica sobre a educação para as relações étnico-raciais no ensino de língua estrangeira específico, letramento racial crítico, enfim. Então, acho que até foi ótimo você ter trazido isso, porque eu vou incorporar melhor até no roteiro de entrevistas sobre a implementação, né, não só sobre o mapeamento. E aí, acho que a Ana perguntou sobre como a gente pensa em operacionalizar, foi isso, Ana, esse referencial, né, na prática e os instrumentos de medida. Isso.
Os instrumentos de medida, sem dúvida, são um desafio, né? Existe uma possibilidade futura que vem sendo discutida sobre os exames do PISA, né? De, eventualmente, para além da língua materna e de matemática, né? Ciências e tal, incluir a língua inglesa, né? Como uma habilidade básica. Se isso realmente ocorrer, pode vir a ser um instrumento interessante, mas ele é amostral, né? Então, a gente não consegue também ter uma noção robusta. E aí, na ausência desses instrumentos, por isso até que coloquei que é um desafio, no momento, a minha percepção sobre o que vem mudando seria de análise ou de trajetória, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, no futuro em ver se há alguma diferença de trajetória dos alunos que só frequentaram a escola regular para os alunos que estavam numa escola bilíngue da rede, ou numa escola, ou numa parceria com uma instituição desse tipo, se tem algum impacto geral sobre a aprendizagem no sentido geral, né, de enfim, português, matemática, trajetória, que se tem alguma relação em relação a esse componente e as desigualdades mais amplas, né, porque realmente sem um instrumento de medida para saber o que tem sido feito em relação a esse componente é complicado. E em relação a como operacionalizar os referenciais, eu acredito que, no meu caso, até a escolha de ter ido para o nível mais central, né, para o nível da rede, nível secretaria ou das CREs, também foi muito baseado no que eu pensei a partir desses referenciais, né? Então, se eu identifiquei basicamente um contexto político, né, em que você tem um conflito muito grande, uma ambiguidade pequena, e que o elemento poder é determinante, eu pensei que talvez nesse caso os modelos bottom-up tradicionais, né, então só ir para o nível da rua, não seria totalmente adequado, porque eu estaria ignorando que esse grande elemento poder, né, do nível central influencia a margem de ação que eles vão ter na ponta. Então, acho que a própria decisão de subir o nível da análise, né, para a CRE ou para a secretaria, tem a ver com essa questão de tentar entender como eles estão tentando manipular, né, contornar esse conflito com a ponta mesmo, quais são os mecanismos remunerativos, de barganha ou de coerção que estão sendo feitos, por exemplo, na construção dos referenciais, né, tanto do Estado e do município, eles tentaram alguma maneira de criar maior legitimidade nesse processo, porque se os professores se sentiam tão alheios ao que aconteceu na base, ainda mais na terceira versão, que mudou completamente, tentou-se reconstruir no nível local um processo mais deliberativo, mais consultivo, né, para angariar apoio. Então, acho que nesse meu caso, a intenção de subir um pouquinho o nível teve a ver com esses referenciais, né, que constatou, digamos assim, um contexto político, né? Acho que é isso. Ótimo. Isso eu respondi. Bacana. Daisy? Oi, então, com relação aos instrumentos de pesquisa, né, a gente pode falar que, assim, em termos de avaliação externa, né, a gente não tem como, né, avaliar isso nesse momento só, né, de uma forma, talvez, né, o SAEB pensou-se, né, nas ciências humanas, de fazer essa avaliação, e a gente está esperando para isso, mas, a princípio, esses instrumentos de pesquisa, ainda, a gente está só na análise mesmo, né, nas provas que eles fazem, as provas, inclusive, têm provas na própria rede municipal do Rio de Janeiro, tem as provas que eles fazem lá internamente, as avaliações, que também servem de base. Agora, para operacionalizar esses referenciais, né, o que eu pensei, né, da gente operacionalizar utilizando os referenciais do Matlan, do Lipsky, da Lota, para entender e avaliar esse alinhamento, né, passando por todos os agentes, né, porque eu quero exatamente entender essa política a partir da discricionalidade dos agentes, então eu preciso operacionalizar e entender a interação entre eles, né, e a discricionalidade de cada um, para que eu possa realmente perceber, né, ter uma percepção da implementação, de fato, como é que está chegando essa política lá embaixo nas escolas, né, e como é que é o nível de discricionalidade desses agentes. Eu acho que seria isso, Ana. Bom, tá bom. Vou passar, não queria comentar, mas eu vou passar para as perguntas, que nós temos aqui mais algumas. Tem duas perguntas para a Daisy, eu vou fazer agora todas as que já estão aqui num bloco só, tá bom? A primeira é, Daisy, boa tarde, é do Álvaro, tá bom, Daisy? Como a implementação da BNCC está ocorrendo após a redução da carga horária da disciplina e priorização curricular? E a segunda pergunta é da Isa Daniele, a Daisy também, fala obrigada pela explanação.
você pode relacionar a implementação da BNCC e a Lei 10.639/03 e como podemos efetivar o enfrentamento das desigualdades étnico-raciais nas escolas? Outra pergunta. A senhora acredita que a BNCC pode auxiliar neste processo? Se sim, como? E a Juliana faz uma pergunta para as duas, né? Dá parabéns para vocês pelas pesquisas e diz, né? A minha pergunta para vocês é sobre como vocês estão lidando com a pesquisa empírica sobre a implementação da BNCC junto às redes neste contexto de pandemia, uma vez que os conteúdos ensinados nas escolas sofreram mudanças, redução principalmente, e em decorrência do ensino remoto ser muito desigual dentro das escolas de uma mesma rede. Além disso, as revisões de conteúdos dos anos escolares anteriores passou a ser uma das diretrizes das redes. Como a implementação da BNCC está ocorrendo neste cenário e como vocês estão lidando com isso na produção dos dados das pesquisas? Bom, aí agora a gente começa então pela Deise e depois volta para a Marina. Marina, tem mais uma pergunta aqui, mas essa acho que é mais simples, que é da Fábia. Ela pergunta, dá parabéns pelo trabalho, também pesquisa nessa área, e gostaria de ler na íntegra. E aí está perguntando se é possível disponibilizar. Né? Com certeza. Então, vou passar para a Deise e depois a gente volta para a Marina. Bem, então, eu conversei com apenas 2 agentes da SME e um agente da CRE, mas a princípio que a gente observou, né, como eu ainda não entrei nas escolas, com relação à implementação da BNCC, ela pergunta, está ocorrendo, ou ele no caso, o Álvaro, né, o Álvaro, como é que a implementação da BNCC está ocorrendo após a redução da carga horária da disciplina? Olha, a princípio que a gente tem visto, né, está havendo uma flexibilização, realmente, porque está sendo dado aquele, vamos dizer assim, as competências e habilidades que se pode dar nesse momento, principalmente de pandemia, é o que se está dando, né? Isso, assim, da gente que conhece, que é professora, que sabe, mas eu não estou lá dentro do campo e não cheguei lá, mas o que a gente observa pelos agentes da CME e da CRE, que está havendo realmente uma flexibilização em função da pandemia, né, e também porque a questão da diminuição, realmente houve uma diminuição da carga horária em função disso, né, todo esse fato ocorrido. Né? Agora, é uma flexibilização que não só ocorre nas redes municipais, por exemplo, do Rio de Janeiro, a gente observa em outras redes, em outros estados do Brasil, também está ocorrendo também isso, eu venho observando, porque eu fiz uma pesquisa também em outros municípios, eu tenho observado que está havendo uma flexibilização, e pelo que eu conversei com a gente da SME e da CRE, eu observei também que isso está ocorrendo. Agora, com relação a outra pergunta, como é que estão lidando com a pesquisa empírica sobre a implementação da BNCC junto às redes neste contexto de pandemia? Exatamente, eu acho que basicamente a mesma resposta, quer dizer, eles estão tentando flexibilizar um pouco, né, retomar, fazer alguma avaliação diagnóstica, também foi o que eu ouvi, avaliações diagnósticas para estabelecer lá os parâmetros, como é que está essa educação, como é que foi essa aprendizagem, a gente sabe que foi bem deficitária, então, realmente está precisando repor muita coisa, né? Então, eu acho que, basicamente, as 2 perguntas, eu acho que elas conversam um pouco. E qual foi a outra, Ana? Vou repetir que foi a pergunta da Isa Daniele. Ela pergunta se você pode relacionar a implementação da BNCC e a Lei 10.639/03 e como podemos efetivar o enfrentamento das desigualdades étnico-raciais nas escolas. E se você acredita que a BNCC pode auxiliar nesse processo. Se sim, como? E a gente sabe que desde a primeira versão já teve muitos conflitos, né? Principalmente com relação a isso, essa questão das relações étnicos-raciais, assim, a valorização, a primeira versão um pouco mais valorizava isso, já as outras deixaram, né? Não valorizaram tanto a questão da história brasileira, né? As 2 primeiras versões, né? Principalmente a primeira versão, ela valorizava mais, dava mais importância à questão da história brasileira, e já as outras versões
exatamente o conflito se deu por isso, né, diminuição dessa carga horária, desses assuntos tão importantes, né, que principalmente, né, nessa lei sobre ético, das relações éticas raciais e a BNCC, né. Então, realmente, é valorizar a diversidade, né, das culturas, as vivências culturais, isso tudo realmente, eu acho que a BNCC, né, se ela tivesse esse compromisso, que a princípio, o meu trabalho, ele não se refere basicamente no currículo, mas ele se foca na implementação, né, assim, a parte que eu estou falando isso, entre parênteses, né, se a BNCC realmente se focasse, né, de fato, né, numa valorização da questão étnico-racial, eu acho que seria muito bom, mas a gente precisa saber como é que está se dando essa implementação, como é que está sendo valorizado isso. Esse é o grande conflito, né, com os professores de história, que a gente debate muito, exatamente isso, a valorização da nossa cultura, da nossa etnia, das coisas que a gente pertence, né, à nossa cultura, isso que eu acho que tem que ser mais valorizado. E talvez, né, não está sendo tanto valorizado conforme necessitaria. Então, eu acho que é por aí, eu acho que é basicamente isso. Oi. Acho que para mim ficou só aquela da Juliana, no caso, né, que era a mesma para a Daisy. Então, o que eu busquei fazer na realidade também foi subir um pouco, mais uma vez, o nível de análise, né? Então, o que eu pensei? A BNCC, né, principalmente na etapa do ensino fundamental, ela foi aprovada lá no final de 2017, e aí a ideia é justamente que ao longo dos anos 2018 e 2019 as redes passassem por todo um processo de reformulação de referenciais, de material didático, de formação de professores, para que em 2020 ela pudesse chegar finalmente, né, às escolas. É claro que esse processo não é linear e a gente ia observar essas transformações tanto no nível das redes quanto nas escolas em si ao longo de vários anos. Mas justamente porque como 2020, que seria o ano que ela efetivamente chegaria, né, para ser implementada nas escolas, foi o ano do início da pandemia e que realmente, como a Juliana colocou, foi praticamente um estado de exceção ali, né, até mesmo para a política curricular anterior já teve que ser feita várias modificações, quanto mais para inaugurar uma nova política. Então, o que eu observei, que eu tentei, né, usar como estratégia na pesquisa foi justamente privilegiar esses processos em nível de secretaria. Então, muito mais do que a ação no nível local, que claro que é sempre fundamental, é importante entender, até se a gente quiser entender os resultados da política, mas eu tentei priorizar o foco nos arranjos institucionais. Então, o que foi feito em nível de secretaria ou com vários atores, né, dessa governança toda, para que essa política pudesse chegar em 2020 ou 2021, onde fosse minimamente possível para a implementação, né? Então, a maneira com que eu tentei enfrentar esse desafio da pandemia foi também botar o foco um pouco mais nesses arranjos, mas é um desafio que permanece, sem dúvida, para análise da ponta. E aí eu lembrei agora de uma outra pergunta que a Ascana tinha feito e eu passei despercebida, que foi a questão do possível efeito indutor, né, de políticas curriculares, né, de estabelecer mínimos para contornar, não sei, para tentar tratar da questão da desigualdade. Eu acho que, enfim, todos nós, né, que pesquisamos educação, a gente vê que, claro, textos legislativos, né, políticas, coisas escritas, elas não são suficientes de forma alguma para garantir, né, uma implementação, para garantir que aquele problema realmente seja tratado. Inclusive, até aproveitando, né, a temática que a Liz estava comentando com a Isa, a gente tem o caso da lei, né, 10.639, 2003, que ela estabelece um mínimo curricular, importantíssimo, né, então, é mínimo curricular, é necessário para todo mundo que se estude, né, a história e a cultura africana e afro-brasileira. É claro que a gente sabe que tem muitas vezes um fosso nessa implementação, isso é motivo de várias pesquisas, né, que isso não chega muitas vezes à ponta, mas eu vejo da seguinte forma, né, imagina se não tivesse, então já é uma conquista estabelecer esse texto legal. É claro que ainda há um longo caminho ele efetivamente ser implementado, mas o estabelecimento de textos legais que garantam direitos, né, ou pelo menos em tese, é um passo muito importante para que a gente possa lutar pela sua efetivação própria. É isso que eu tentei mostrar, que no caso das línguas, eu senti que foi uma batalha perdida no início, porque os próprios textos legislativos, né, aquilo que deveria ser o projeto do Estado, que deve ser, ele acabou tendo a retórica do que pode ser, do que acaba sendo. Então, como que é importante, sim, ter documentos, né, que estabeleçam esses mínimos, né, e o que é fundamental para essa formação, ainda que não seja garantia de que a gente vai realmente conseguir implementar.
Obrigada, Marina. Eu acho que é importante, sim, né, olhar. Eu acho que a gente tem esse desafio metodológico para esse momento, né? Tem acompanhado mais de perto no caso da Daisy. A gente acaba trabalhando, né, Juliana, com a percepção, né, desses agentes sobre sua própria prática ou, né, é, a sua fala, né, sobre a sua própria prática, o que é, né, um dado, mas a gente perde essa possibilidade, né? Atualmente a gente está perdendo essa possibilidade de estar na sala de aula, né? Acompanhando, observando esse processo, né? Não só na sala de aula, mas nos outros espaços, né? Nas reuniões na coordenadoria, nas reuniões, né? Das escolas. Então, acho que esse desafio tá posto, acho que não só para essa pesquisa, mas eu acho que para uma pesquisa, né, de implementação curricular, isso faz bastante diferença, né? Eu me lembro da minha pesquisa, a gente estava até conversando sobre ela hoje, eu e Cíntia, né, do mestrado, como que entender um processo, que era quando a rede municipal estava implementando, né, um outro modelo, né, curricular também, em 2009, 2010, em que os professores, né, estavam ainda, né, vivendo essa resistência, né, de uma mudança de uma política de alta ambiguidade, né, para uma política mais prescritiva, né, e a fala nesse sentido era muito de, não, mas na hora que eu fecho a minha porta, a minha sala de aula, o que eu faço lá dentro, né, tá no meu domínio, né, da minha parte, né, de implementação. Por outro lado, veio uma avaliação, né, logo em seguida, né, a avaliação bimestral da rede, que, de uma certa forma, veio, né, ser complementar à implementação desse currículo, né? Então, essa discussão, né, desse momento, desses momentos de decisão, né, seja na camada, né, da rede, como a Marina dizia, né, e eu entendo, né, pelo que a gente tem visto na pesquisa com a Daisy, que a gente tem tido aqui, né, teve na SME nos últimos anos, esse movimento, né, que a Marina se referiu, de maior participação, de representatividade docente, um pouco nessa, acho que talvez nessa tentativa de minimizar, né, os conflitos que já estavam ali inerentes na discussão da BNCC, né, para a construção desse currículo carioca. Então, acho que subir esse degrau, né, como a Marina disse, né, da discussão, entendendo esse processo, né, histórico recente, né, na SML, importantíssimo, e a gente tem tido, né, acesso a essas informações, graças a essa participação na pesquisa. Mas a gente tem mais uma pergunta aqui que eu vou passar, que é a pergunta da Cíntia para vocês duas, especialmente para a Daisy. Não é necessário considerar um posicionamento prévio sobre a BNCC de cada área para analisar a implementação? Como lidar com isso na pesquisa empírica? Sim, com certeza, sim, a gente tem que ter realmente um posicionamento, e assim, eu como professora de história, eu tenho um posicionamento muito formado, formalizado, e sei do caminho, da trajetória que a base teve, né, desde o início. Ela teve uma trajetória muito conflituosa, desde a primeira versão, segunda versão, terceira versão. Então, é uma coisa que a gente tem, assim, muito presente na nossa vida, e até por isso que eu tive a vontade de estudar mais, de pesquisar mais, e tentar entender exatamente por esses conflitos, né, como é que está chegando como é que vai chegar isso lá embaixo, né, porque o conflito é muito grande, né, a diccionalidade dos agentes, a gente sabe que o professor, né, tem uma diccionalidade grande, né, e é uma política, como a gente viu, com pouca ambiguidade de início, mas com muito conflito. Como é que a gente pode diferenciar isso, né, gerenciar essa questão? Então, eu acho que considerar o posicionamento é primordial, e eu tento fazer isso sempre isentando um pouco na questão, quando você vai entrar na pesquisa, no campo, eu tento me colocar um pouco de fora, para também não entrar com aquele olhar meu, né, aquele olhar de professora que já está ali olhando com coisa. Então, como eu sou pesquisadora, eu já fico de fora um pouco olhando, mas eu acho que o posicionamento tem que estar presente, firme, né, e usando sempre dentro da pesquisa empírica, que é o foco do nosso trabalho, né, em cima do campo. E se a gente não tiver isso, né, essa realidade ali presente dos professores da escola, a gente não tem como perceber.
que está acontecendo ali, né? Então, a gente tem que entrar mesmo, e agora, então, diante da pandemia, que a gente está tendo muita dificuldade, né, a gente tem que lutar aí para entrar, para poder olhar, perceber e tentar modificar ou melhorar, né, de alguma maneira, essa implementação aí, e entender melhor o que a gente pode fazer. Eu te agradeço, viu? Muito bom, muito boa pergunta. Obrigada. Complementando um pouquinho o que a Deise falou, com certeza, eu acho que é fundamental analisar o posicionamento de cada área, até porque o campo acadêmico, né, os agentes do campo acadêmico da universidade são atores muito importantes nessa coalizão, né, de forças que se colocam nessa arena aí discursiva sobre a BNCC, né, então desde as disputas na formulação até mesmo na implementação no nível local, então se a rede cria grupos de trabalho para fazer esses diferenciais, tem representação da universidade. Então, eu acho muito importante, sem dúvida, até para analisar as redes de pertencimento também dos agentes da implementação, né? Os agentes na rede ou no terceiro setor, quem está onde, de que maneira esse pensamento influencia, né? A percepção sobre a política e o que vai ser feito, então, em relação a isso, sem dúvida. Bom, Cíntia, quer comentar? Posso até falar, na verdade, explicar a pergunta, talvez assim, as duas responderam muito bem. Quando eu falei especialmente para a Deise, por acaso, como eu oriento Marina, então, logicamente, eu sei um pouco do posicionamento, mas Deise não falou qual foi o seu próprio posicionamento. E o seu campo é mais conflituoso, entendeu? Por isso que eu estou dizendo. Então, e como lidar? Você vai entrar entre os leões, né? Vai estar na arena. E você tem uma posição, como lidar, como fazer a sua vigilância epistemológica no trabalho empírico. É um pouco isso, saber que você tem que ter, que você tem, tudo bem. Eu ainda não sei qual é, mas tudo bem, se não quiser dizer, também não diga. Mas, assim, é a vigilância epistemológica, que nesses casos são coisas muito tensionadas, né? Eu acho que pode ser muito complicado para o pesquisador. Ainda mais assim, a pessoa que é professor da área. Seu posicionamento provavelmente será cobrado no campo. E aí? Com certeza, tem razão, realmente. A gente tem que estar sempre vigilante, né? Vigilante aí, porque o pesquisador ele tem um compromisso muito grande, né? Com pesquisa, e com certeza, a gente está aí olhando, trabalhando e pesquisando, e estando sempre atento aí, tudo que a gente está olhando da BNCC, né? Todas as pesquisas, toda a literatura, os referenciais, tudo a gente tenta estudar mais e entender como é que está se dando isso, né? É muito bom. Obrigada, Cíntia. Eu acho que, assim, tanto na qualificação, né, quanto no desenvolvimento do trabalho, né, um cuidado que a Deise tem tentado construir né, no primeiro momento, a gente afastou, né, os textos críticos, né, com relação à implementação da BNCC de História do campo, né? Então, assim, vamos olhar de uma forma um pouco mais direta e olhando do ponto de vista legal, né, o texto puro, entre aspas, né, mas enfim, os textos originais, né, das versões da base, a discussão, né, em torno dos conteúdos mínimos de história, enfim, de uma forma um pouco mais objetiva, né, mas é claro, eu acho que o que a Cíntia traz é que você traz, enquanto professora de história, né, toda uma percepção, né, do seu campo, né, que foi uma escolha, né, sua profissional. Então, você construiu na sua formação, né, e na sua atuação, enfim, alguma percepção sobre isso. É difícil afastar, né, uma parte do texto, né, Deise, foi um pouco cortada ali pela orientadora, mas, por outro lado, depois desse movimento, acho que inicial, né, e na qualificação, a gente percebe também, né, a necessidade de que não tem como não entrar, né, nessa arena, né? Então, trazer agora, né, nesse momento da discussão dos dados empíricos, né, ainda que a gente vai estar discutindo a partir da fala desses professores, desses agentes, né, da percepção que eles trazem, né, trazer
essa percepção pessoal, eu acredito, né, não sei, não sou professora de história nem de inglês, aí, né, você também é da área da Marina, mas eu acho que trazer, né, essa experiência de vocês para interpretar, né, a fala, o posicionamento, né, as resistências, os conflitos, né, as adaptações curriculares, né, as escolhas curriculares que vão acontecer, inclusive agora, nesse momento, como a Juliana estava dizendo, né, da pandemia, que os recortes, um mínimo sendo recortado, né, mais ainda, enfim, eu acho que faz, enfim, vai fazer muito bem, né, trazer de volta agora essa percepção e esse olhar de quem esteve numa sala de aula de história, de quem, né, teve uma sala de aula, está, né, numa sala de aula de inglês, e que traz, né, aí toda essa leitura e essa percepção, né, enfim, já cuidada e discutida, né, do campo com seus pares, né. É um distanciamento, mas depois uma reaproximação, pelo menos eu entendo dessa forma, né, não sei se vocês também olham assim. É um tema, né, delicado, enfim, mas, como a Cíntia disse, né, há uma cobrança do campo de uma isenção, mas, ao mesmo tempo, de um posicionamento, né, então... Eu tenho percebido isso. Quando eu entrei agora um pouquinho no campo, eu percebi. Eu falei, agora eu vou ter que entrar, não tem jeito, né? A gente tenta ficar, né? Vou fazer implementação, mas não tem jeito, é história, né? É um dos componentes assim mais conflituosos que a gente passou dentro da base, é a história. Então, realmente é uma coisa que não tem jeito. Às vezes a gente tenta retirar, mas a gente tem que botar, porque é uma percepção que, pelo menos, eu venho trazendo há muitos anos. Então, eu tenho que, vamos dizer assim, contribuir com isso, né, para o campo e para a minha dissertação também, para a minha pesquisa. Sim, eu não sei se é para comentar, mas no projeto, né, de qualificação, e espero também levar para a tese, eu busquei ter ao máximo cuidado de conhecer as diversas outras formas, lentes de análise que eu poderia colocar. Então, por exemplo, no meu campo, né, no campo da linguística aplicada, quando a gente vai nos estudos de letras para entender a base, normalmente as pesquisas se direcionam para um caráter de denúncia super pertinente, né, de como essa terceira versão, que estava indo na contramão da política linguística, que vinha sendo construída na primeira e na segunda versão, ela é um movimento plurilinguístico, de que maneira isso é feito os critérios para outras línguas, que são todas análises pertinentes, importantes e reais, né? Eu acho que realmente, para além de uma questão de mérito da questão, tem uma questão de método, de como essa política entrou. E aí o que eu busquei fazer foi um recorte, né? Eu considero isso, eu reconheço isso, mas eu busquei entender em relação a esse componente de língua inglesa, que tem realmente uma desigualdade grande. Qual é o poder indutivo dessa política? O que está acontecendo em relação a essa disciplina, né? Para além, não independentemente, porque não dá para a gente dissociar, mas para além de toda essa disputa que existe no campo, e esse componente, o que está acontecendo com ele, né? Então, essa maneira que eu tentei fazer, justificar o recorte, que naturalmente me coloca, né? Porque se eu estou buscando entender esse componente e a desigualdade, estou entendendo que tem um valor, né, na língua inglesa para ser distribuída e que há uma desigualdade a ser tratada, né? Então, é uma maneira de se posicionar também. Muito bem, como a Cíntia colocou ali no chat, a gente vai ficar aqui esperando aí os resultados, né, acompanhando aqui nos bastidores, ou mais do que isso, né, mais de pertinho, essas pesquisas, aguardando novidades. Sucesso, Marina, sucesso, Deide, nos trabalhos de vocês, né, e que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais sobre o tema. Vamos seguindo e que a gente continue construindo aí caminhos de troca, de construção coletiva e de pesquisa bacana, como a gente tem tentado aqui na RIP. Obrigada pela participação de vocês e até o próximo. Um beijo. Obrigada. Beijo, Obrigada Marina, a todos. beijo. Obrigada a todos. Beijo.